Resíduos químicos, eles têm que ser identificados, rotulados para serem descartados, tá? O erro mais básico que a gente tem, inclusive quando vai para o laboratório, tal, fazer alguma coisa, é jogar pelo ralo, tá? O que que acontece? A nossa estação de tratamento de água, ela prevê alguns compostos, ela prevê alguns resíduos, mas não todos os resíduos. Se vocês passarem ali, a estação de tratamento de água, ela é feita com bactérias, tá? Então, são as bactérias que ficam ali, degradam os compostos, degradam os coliformes fecais, ou seja, degradam o que não dá para ser reutilizado na água, o que não deve voltar para a gente. E essas bactérias são extremamente sensíveis a resíduos químicos. Então, quando você joga alguma coisa na pia, no vaso sanitário, da descarga, você, na verdade, está impedindo que o tratamento de água seja feito de forma correta. Falar, professora, mas eu sou uma pessoa jogando, tá? Mas imagina todas as pessoas jogando resíduos químicos dentro do vaso sanitário ou no ralo da cozinha ou do banheiro, tá? Um erro muito frequente é jogar medicamento vencido em ralo, medicamento vencido em vaso sanitário. Medicamento vencido a gente devolve para a farmácia ou coloca em lixo para ser levado, mas não pode jogar na água. Medicamentos, os produtos cosméticos, eles têm conservantes. E esses conservantes vão justamente matar as bactérias que fazem todo o serviço para a gente lá nas estações de tratamento, tá? Então, esse é o erro mais comum. Teve uma época no Brasil, eu não sei te dizer se foi uma propaganda, o que que foi, sobre isso, que o pessoal começou a fazer descarte de medicamento em vaso sanitário. E isso complica demais por causa dos conservantes, enfim, tá? A maior questionamento foram as pílulas anticoncepcionais e os hormônios. Por quê? Porque as estações de tratamento, elas não livram a água disso. Então, teve precocidade de menstruação, de desenvolvimento de órgãos sexuais, o pessoal reclamando, enfim. Por quê? Porque esses anticoncepcionais, eles estão ativos quando eles vão para a água, né? E a gente não tem um tratamento eficiente. O que acontece, a gente acaba bebendo esses anticoncepcionais, esses medicamentos de novo, tá? Lembrem que tudo que você joga na água, você entra em contato de novo, seja pela mucosa, pela água do chuveiro, seja porque você usa a água da torneira e filtra. Então, a gente não tem filtro para esses tipos de produtos químicos, bem? Tendo em vista isso, existe um manejo adequado de resíduos químicos, tudo bem? Então, o que um estabelecimento tem que fazer? Tá? Ele tem que segregar, acondicionar, identificar, armazenar, tratar, transportar e fazer a disposição final, bem? Todos os estabelecimentos, então, são 7 etapas de manejo de resíduos químicos. Então, imagina que cada aula do laboratório lá na Unip gera esse tipo de conduta, tá? Eu não posso simplesmente jogar fora esse produto, porque isso vai voltar para mim mesmo, bem? Então, são 7 etapas. A primeira etapa lá que a gente fala é o acondicionamento do resíduo. Então, você acabou de gerar o resíduo, você não vai parar ali para tratar ou ver qual que é a embalagem, tá? Então, vamos imaginar, eu acabei de usar amônia para alisar o cabelo, vou fazer descoloração, tem aquele papel lá com amônia agregado ali, ou usei formol, ou tem um produto que está vencido, bem? Quando a gente vai jogar produtos líquidos ou resíduos líquidos, a gente deve comprar umas bombonas que tem azuis. Daqui a pouco tem a embalagem lá. E a mesma regra do saco plástico, que é não encher o saco plástico de resíduo até a boca fechar e jogar fora, vale para o acondicionamento de resíduo químico. Bem, então sempre que a gente vai colocar num recipiente, a gente deve colocar até 75% da capacidade. Então fica uma folga. Por quê? Porque resíduos químicos podem ser voláteis, inflamáveis,
Como que a gente faz? A gente tem que ter uma relação dos resíduos, então daquilo que venceu e daquilo que vai ser descartado, né? Ter uma etiqueta e uma padronização. Professora, mas eu sou muito pequeno. Tudo bem, você é pequeno, você não vai fazer isso, seus produtos não vencem. Mas lembra naqueles papéis que você preenche para vigilância sanitária, sendo o RT, pelo menos tenha uma forma de descarte ou nomeie para a vigilância o que você vai fazer com aqueles produtos que tiverem vencidos, para você não tomar multa, né? Não estoque grande quantidade de resíduo, não é qualquer embalagem para resíduo, não é a embalagem primária que a gente tem, tudo bem? Ele é um recipiente específico, tem uma vedação específica, principalmente para resíduo químico, e é um material estável, tá? Se você trabalha com solventes, então acetona, o outro que tira esmalte, tem acetona, o removedor de esmalte, aqueles hidróxido de amônia, tudo que vai no cabelo para descoloração, tudo que vai para a escova progressiva, tá? São solventes, devem ser mantidos em locais ventilados. Então, nada de pegar produto vencido, colocar dentro de um lugar fechado, sem ventilação e sem pensar no que você vai fazer com aquilo depois, bem? Então, essas são as embalagens corretas para descarte de material líquido químico, tá? Então, essa é uma bombona que eu falei para vocês, tá? Ela tem que ser identificada, bem? Esse símbolo é um símbolo de reciclável, tem alguns solventes que são recicláveis, inclusive tem empresas que compram esses solventes para reciclar, bem? Aqui é a forma também correta, e isso daqui é como a gente armazena. A rotulagem com um diagrama. Ele identifica o que eu tenho dentro daquela bombona. Tá? É a forma mais correta de utilizar, ele tem livre na vigilância sanitária, na internet, você consegue esse prisma, desculpa, esse diagrama. O que acontece é que você pode colocar ou tirar, então ele não precisa ter as 4 partes, normalmente você não vai ter os 4 resíduos, bem? Então ele tem o risco 1, então se dentro da sua bomba lá tem essa característica, você vai colocar o número 1 só. 3, o reatividade, o amarelo e o branco fica vazio, bem? Então, risco à saúde. Se aqui dentro tiver 0, significa que não tem, é normal, tá? Se aqui dentro tem o número 1, significa que ele é ligeiramente tóxico. Se dentro disso tiver o 3, é extremamente tóxico. Se tiver o 4, é fatal. Então, a cor azul significa risco à saúde. Se eu não tiver risco à saúde nenhum, eu deixo o prisma e coloco 0 ali dentro. Então, quem vai entrar em contato com o meu resíduo químico vai saber que ali é 0. Ele pode, risco à saúde não tem nenhum, tudo bem? Depois vem o risco para o ambiente de outra forma, que é o vermelho. O vermelho é inflamabilidade. Será que isso daí pega fogo? Tá? Então, primeiro, eu tenho que saber qual é o ponto de fulgor. Ponto de fulgor é a temperatura com que esse líquido que eu armazenei pega fogo, bem? Então, se tiver aqui 0, não inflamável. 1 significa que é seguro, porque ele tem que aquecer a mais de 93 graus Celsius para inflamar. Imagina se você pega uma substância 4. Substância 4 a 22 graus Celsius inflama, ou seja, pega fogo. Então, eu tenho que armazenar num lugar mais fresco, porque não pode subir a temperatura. Se pegar seu celular hoje, dá 37 graus, beleza. 37 graus, o que vai acontecer? Uma substância de número 4 pega fogo dentro da clínica, dentro da sua casa. Reatividade, tá? Reatividade é misturado com alguém, pode ou não causar algum problema. Então, 0 significa nada, reatividade 0, estável pra caramba. 1, instável, ser aquecido. Então, quem pega aquela embalagem vai olhar 1, aí vai olhar o ponto de fulgor. Será que é 22, 93? Quanto que é? Bem, reação química violenta,
né? Ácidos e bases fortes, e 4 pode explodir, que é o branquinho. Por quê? A gente usa muito oxidante, principalmente quem vai trabalhar com a área de cabelo. Então, a gente usa demais oxidantes justamente para tirar coloração e impregnar tinta. Então, aí quando você vai ver lá, tá cheio, fala assim, nossa, quanto oxidantes tem aqui, tudo bem? E isso é importante para quem vai recolher esse lixo. Identificação, que é justamente esse diagrama, deve ser colocado em todos os recipientes, fácil visualização, os números têm que estar bem definidos, bem? E aqui a gente atende algumas características. A gente tem uma NR ou NBR, norma brasileira, tá? Ou só norma regulamentadora, 7.500 da ABNT, padrão de etiqueta de resíduo químico, não é qualquer coisa que eu posso colocar ali. Então, porcentagem do resíduo. O armazenamento é o que a gente tem mais problema, tá? Os salões, eles variam muito a temperatura. É difícil você entrar num salão, e mesmo porque é desagradável, ele fica lá 18 graus Celsius. Tem muita mulher, fica andando, enfim. Então, são lugares que a temperatura varia demais. Então, se você escolher colocar os seus produtos num armário, você vai precisar ter um termômetro ali para dizer que não está variando. O vinagre, ele é extremamente incompatível com peróxidos. E peróxido é água oxigenada. Então, você vai lá, tem um frasco que era de vinagre, venceu o seu peróxido e resolve misturar os dois. Isso é incompatível. Bom, para tratar um resíduo, vocês vão ter aula de química inorgânica no próximo semestre. E aí vocês vão aprender a neutralizar ácidos e bases, como fazer, precipitar metais, a gente tem muito produto com muito metal, tudo que brilha vai metal. Tá? Então, aquele seu pó, aquele seu iluminador, aquele condicionador que dá brilho, tudo que brilha vai metal. Tá? O tratamento de oxidantes e redutores, então os oxi que a gente usa, e o como fazer um POP. POP é procedimento operacional padrão. Aqui a gente não tem, que é transvase, ou seja, mudar o envasamento, deve ser feito em capela, por causa do cheiro, para você mesmo não inalar, tá? E a frase mais importante que a gente tem em resíduo químico: responsabilidade do gerador vai do berço ao túmulo. Então, aquele frasquinho que você comprou, ele pertence a você, da hora que ele nasceu, da hora que ele chegou na clínica, até a hora que ele morrer, ou seja, que ele for inerte para a natureza. Quais são os tipos de resíduo em saúde? Então, tudo você vai ter que notificar, tudo que você vai ter que, identificar. Então, o lixo lá. Grupo A é o risco biológico. A gente normalmente coloca em saco branco. Então, você tem um lixo para resíduo biológico. A luva, a seringa sem a agulha que você utilizou, tudo que entrou em contato com o paciente é um risco de biológico. Então, a letra do lixo biológico é A. Você vai colocar uma etiqueta com a letrinha A, tá? Que identifica que você tem resíduos biológicos lá, bem? O grupo B são os resíduos químicos que a gente está falando. O grupo C ninguém vai ter, espero, que é radioativo. E o D é o resíduo comum, bem? Isso são os resíduos de saúde. PGRSS, lembram do PPRA e do CAT? Então, mais uma letra para vocês, PGRSS. Ele é a resolução da vigilância de 2004, então desde 2004, né, que eles colocaram sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos em serviço de saúde, tá? Então, essa sopa de letrinha. Tá? E baixem esse manual, que é da Anvisa, sobre como gerenciar os produtos. O fato de você ter um POP, o fato de você pensar nisso, já garante que você está fazendo ou trabalhando dentro das normas de segurança. Lá ele vai falar do descarte de produtos infecciosos, seringa, pipeta, bisturi, tá? É extremamente proibido o esvaziamento desses recipientes para o seu aproveitamento. Então, reaproveitar a seringa, reaproveitar a agulha, reaproveitar qualquer material desse tipo, tá?
O descarte de grupo A, que é o risco biológico, deve ser rótulo de fundo branco, com o desenho em contorno preto, tem que ser obrigatório assim, com o símbolo de A lá no meio, tá? Pérfuro cortantes, a gente tem os descarpax, que a gente viu na aula passada, são considerados riscos físicos, né? E essa é a forma comum, que a gente vê mais em hospital. Só que agora, além dessa etiqueta, eles pedem para ter etiqueta com a letra A, porque é um resíduo infectante, mas além de tudo, você tem que me dizer qual tipo, se é pérfuro cortante ou não. Então, para separar, se for só material, luva, algodão, gaze, você vai pôr a letra A. Essa é a forma bonitinha de estar identificado, tudo certinho, tá? Ele tem a letra A ali em cima, as bombonas líquidas, muito fofo, né? O saco branco, vocês sabem o que é branco? Não é para identificar. O branco significa que não gera resíduo tóxico durante a incineração. Significa que esse material tem que ser levado para incinerar. Então, aqui, ó, essas são a gente chama isso aqui de pictograma, tá? De lixo infectante, risco biológico, resíduo biológico. Você pode ter com essas palavras embaixo, mas a gente aceita qualquer uma delas, bem? Então, os resíduos de serviço de saúde, eles são resíduos sólidos, são tratados como sólidos, e os líquidos como líquidos naquelas bombonas que eu já mostrei para vocês. O que são os resíduos de serviço de saúde? Tudo que entra em contato com o paciente, o programa de gerenciamento de resíduos em serviços de saúde, bem? E aí ele tem que ter todas as partes dele. É a Política Nacional do Meio Ambiente de 81 e de riscos ambientais de 98. Responsabilizam as pessoas físicas e jurídicas, autoras e coautoras de condutas ou atividades lesivas ao meio ambiente. Lembrando que isso aqui é inafiançável. E aí fazer o procedimento de geração, então quanto que você gera desse produto, desse resíduo, como você acondiciona depois que você gerou, como você faz o transporte interno, então quem esvazia esses lixos, quem leva para os lugares, onde você armazena temporariamente, que deve ser fora do local, né? E depois como que você coloca no armazenamento externo para ser recolhido. Se você tem, se a empresa, né, te chama e você vai lá, abre o local de armazenamento. Como você faz essas coisas, sim? Quem faz a coleta e o seu transporte, quem trata e como que isso morre. Então, você tem que fazer todas essas etapas, de onde você gera até morrer, bem? Encontrado em um lixão clandestino, um saco plástico contendo lixo hospitalar. Foram identificados remédios, frascos de vidro, tubo de ensaio contendo amostras de sangue. A que grupos, né, pertencem esses materiais? Então, remédio é resíduo químico, grupo B. Frasco de vidro, pérfuro cortante, e tubo de ensaio contendo amostras de sangue, A, porque tem risco biológico de contaminação. Tudo bem? Então, a resposta era B, E e A.